Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando da parte da cinemática, nosso estudo de cinemática, tá? Cinemática, nós estudamos os tipos de movimento, né? Nos preocupando apenas com o tipo de movimento, as grandezas que se envolvem, tá? Não nos preocupando, por enquanto, com a causa desse movimento. Então, na cinemática, a gente vai discutir os movimentos retilíneos, os movimentos parabólicos e os movimentos circulares. Nós vamos começar com os movimentos retilíneos, tá? Antes de mais nada, antes da gente entender a cinemática e trabalhar a cinemática, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos básicos que a gente vai utilizar em toda a cinemática, tá? O primeiro deles é quando a gente fala sobre referencial ou simplesmente ponto material, tá? O referencial, gente, ele vai mostrar pra gente se um corpo está em movimento ou em repouso em relação àquele referencial, tá? O que significa estar em movimento? Sinal que a distância entre o objeto e o referencial adotado muda no decorrer do tempo. O que é estar em repouso? A distância entre o objeto e o referencial adotado se mantém constante no decorrer do tempo. Então, distância entre você e o referencial não mudou? Repouso. Distância entre você e o referencial mudou? Estamos em movimento. Então, sempre para a gente discutir movimento ou repouso, a gente tem que adotar um ponto material ou simplesmente um referencial, tá? Que é um objeto, é um local, é uma posição, alguma coisa que você está adotando como referência. Deslocamento, tá? Deslocamento é o nosso famoso ΔS. ΔS, gente, é fazer a diferença da posição final que você chegou pela posição inicial, que é a posição de partida. Então, o nosso S0 é sempre a posição inicial e o nosso S é a posição final. Então, ΔS, o deslocamento, nada mais é que essa diferença, pegar o ponto que você chegou e subtrair do ponto que você saiu. Tá? Lembrando que o deslocamento, ele não te conta a trajetória que você teve, todo o caminho que o corpo seguiu, tá? Ele só vai te contar o ponto que você chegou e o ponto que você saiu. Então, você não sabe se ele fez isso, se ele foi e voltou várias vezes e chegou lá, tá? Se ele fez assim, certo? A gente não tem ideia da trajetória percorrida, mas a gente sabe o ponto de chegada e o ponto de partida. Isso é deslocamento. Quando você vai calcular a velocidade escalar média, você está simplesmente fazendo a razão entre o deslocamento e o tempo que você gastou. Então, eu saí daqui e cheguei aqui. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? Eu estou calculando a velocidade média, tá? Não podemos esquecer que quando eu vou fazer velocidade média, como aqui é um movimento retilíneo, eu posso simplesmente pegar a distância que eu percorri sobre o tempo que eu gastei para fazer isso, tá? Lembrando que esse é o tempo total, então se você parou, se você não parou, você tem que somar todo o tempo que você gastou para sair da posição e chegar na sua posição final. Isso é o que a gente vai chamar de velocidade média, tá? Uma outra grandeza que a gente trabalha muito na parte da cinemática é a aceleração. O que é a aceleração? Aceleração, na verdade, gente, ela mede a rapidez com que um móvel muda a sua velocidade. Então, só tem aceleração se o meu móvel estiver aumentando velocidade ou se o móvel estiver diminuindo velocidade. Ou seja, se ele estiver acelerando ou se ele estiver freando. Nessas duas situações, a gente vai ter uma aceleração, tá? Para calcular essa aceleração, você vai fazer a razão da variação da velocidade pelo tempo gasto. Então, vou pegar a velocidade final, subtrair da velocidade inicial e dividir pelo tempo que eu gastei para fazer isso. Ou seja, fazer a razão da variação da velocidade pelo tempo, eu estou calculando a aceleração média, né? Então, essas são as duas grandezas fundamentais que a gente trabalha na cinemática, a velocidade e a aceleração. Agora a gente vai discutir a fundo cada tipo de movimento. Nós vamos começar com o movimento que a gente chama de MRU, famoso MRU,
que é o movimento retilíneo uniforme, tá? O que significa o movimento retilíneo uniforme? Retilíneo, gente, que não está mudando a direção da velocidade. Então, tá vendo aqui, ó, que ele vai em linha reta. Então, ele está sempre mantendo a mesma direção e o mesmo sentido, horizontal e para a direita, tá? Uniforme é porque o valor da velocidade está permanecendo sempre igual, ou seja, a velocidade fica constante, tá? Então, tá vendo que, ó, nesse tempo, em qualquer intervalo de tempo, ele mantém o mesmo valor de velocidade e a mesma direção e o mesmo sentido do início, tá? Então, isso é movimento retilíneo uniforme. A velocidade não muda a direção e sentido e não muda o seu valor, certo? Se não muda o valor da velocidade, vocês concordam comigo que eu também não tenho aceleração. A aceleração vai ser zero, a aceleração vai ser nula. Não tem variação de velocidade, não temos aceleração. Então, o movimento retilíneo uniforme, gente, é um dos movimentos mais básicos que a gente vai trabalhar na cinemática, tá? Essa é o que a gente chama de função horária do movimento retilíneo uniforme. Ela vai me mostrar todas as grandezas que eu vou trabalhar e vou discutir nesse movimento. Então, a gente vai discutir a posição final, tá? Então, o nosso S é o quê? Posição final, onde você chegou, né? O nosso S0 é o quê? A nossa posição inicial, ponto de partida. O V, a velocidade do móvel, que vocês já sabem que não muda. E aqui o tempo que você vai ficar deslocando de uma posição para outra. Então, isso é o que a gente chama de equação horária e espaço em função do tempo. Quando eu coloco espaço versus tempo, é isso que eu estou analisando, ó. A posição em função do tempo, certo? Quanto mais tempo passa, com certeza, mais distante você chega, tá? Então, isso é o que eu chamaria de função horária do movimento retilíneo uniforme. Bem tranquilo, nós só vamos discutir 4 grandezas: posição final, posição inicial, velocidade e o tempo gasto para esse deslocamento, certo? Gente, se aqui a gente tem a nossa equação, espaço em função do tempo, o que a gente já precisa analisar aqui? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Tá vendo que o espaço está em função do tempo e o tempo não está elevado ao quadrado ou a cubo para ser uma equação de segundo, terceiro grau. É uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, vocês aprendem na matemática que o gráfico vai ser uma reta. Análise de gráfico, gente, na cinemática é muito importante. Eu tenho que conseguir olhar um gráfico e entender a situação que está acontecendo, jogar isso para uma prática, ou pegar uma situação prática do dia a dia e jogar isso para um gráfico, analisando a matemática. Então, a cinemática nós vamos fazer muito isso, pegar a matemática e discutir uma situação real, tá? Então, como que vai ficar os nossos gráficos de espaço em função do tempo, né? Vai ser uma reta, porque você sabe que é a nossa equação horária, S igual a SO mais VT. Gente, o movimento uniforme, ele só tem essa equação horária, então não dá para errar, tá? E eu coloco sempre para vocês guardarem, é o famoso sentado sozinho vendo TV, né? Sentado sozinho vendo TV. É o nosso SSO mais VT, tá? Então, nós só temos essa equação para o movimento uniforme, então o nosso gráfico vai ser uma reta, porque é uma equação de primeiro grau. A nossa reta pode ser crescente, como a gente tem aqui na primeira figura, tá? Como a nossa reta pode ser decrescente, como a gente tem na segunda figura. Se for uma reta crescente, a velocidade tem sinal positivo. Se for uma reta decrescente, a velocidade tem sinal negativo. Gente, só de olhar o gráfico, você vai saber se é positivo ou se é negativo a velocidade. Positivo, reta crescente. Negativo, reta decrescente. O que significa
um sinal positivo e um sinal negativo para a velocidade, tá? Vocês concordam que a menor velocidade é 0, é repouso. Então, nenhum carro anda a menos 20 metros por segundo. O que significa menos 20? O sinal, gente, indica simplesmente sentido da trajetória. Se eu estiver saindo, ó, aqui é a minha origem. Se eu estiver indo para o sentido positivo, ó, saindo do 0 e indo para os sentidos de posições positivas, a minha velocidade, ela é positiva. Estou indo para o sentido positivo da trajetória. No entanto, aqui está a minha origem. Eu estou agora indo em sentido contrário. Se eu estiver indo, olha, para o sentido dos negativos, indo para 0 ou para os negativos, eu tenho uma velocidade negativa. Então, negativo ou positivo só indica sentido. Então, vamos imaginar, eu estou a 20 metros por segundo, então eu estou horizontal para a direita. Eu estou a menos 20, então eu estou a 20, só que horizontal para a esquerda. Então, você está andando a 20, só que em vez de ir para a direita, você está indo para a esquerda. É simplesmente questão de sentido. Sentido contrário da trajetória é negativo. Sentido real da trajetória positivo, tá? Então, aqui vai te mostrar bonitinho, ó. Eu estou saindo daqui, estou indo, ó, para a posição 1, para a posição 2, então eu estou indo para o sentido positivo das posições. Aqui é o contrário, eu estou saindo dessa posição, estou indo para 1, estou indo para 2, então estou indo para o sentido negativo. Estou aproximando da origem, estou afastando da origem, tá? E isso dá pra gente 2 nomes, galera. Quando a velocidade é positiva, o movimento é chamado de progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é chamado de retrógrado, tá? Então, guardem esses nomezinhos. Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa, tá? Então, alguns detalhes aí. Outro detalhe ainda que a gente pode ter com relação ao gráfico, espaço em função do tempo, é a questão da inclinação da reta, tá? Gente, você tem um gráfico aqui, espaço em função do tempo, e espaço em função do tempo. Quando você vê esse gráfico espaço em função do tempo e vê que é uma reta, você tem certeza absoluta que é um movimento retilíneo e uniforme, tá? Porque é o nosso gráfico sentado, a equação sentado sozinho vendo TV. S igual a SO mais VT, tá? No caso, a inclinação da sua reta vai te falar sobre a velocidade, certo? Então, olha, aqui eu tenho um gráfico vermelho na primeira figura e tenho um gráfico azul. Qual reta está mais inclinada? Ou seja, qual reta está mais em pé? A vermelha. Então, eu tenho certeza que esse daqui tem maior velocidade e esse daqui tem menor velocidade. Então, a inclinação da reta vai te falar quem tem maior ou menor velocidade. Mais inclinada, maior velocidade. Menos inclinada, menor velocidade. Aqui, ó, poderia ter uma situação. Ela é decrescente. Eu sei que a velocidade é negativa. Essa é crescente. Eu sei que a velocidade é positiva. No primeiro desenho, as duas são positivas, porque as duas são crescentes. Então, gente, crescente ou decrescente vai te contar o sinal. Inclinação vai te contar sobre o valor. Então, mesmo que ela seja decrescente, qual está mais em pé e qual está mais deitada? A azul está mais em pé. Isso quer dizer que a velocidade é maior. A vermelha está mais deitada. Isso quer dizer que a velocidade é menor. E aí a gente está olhando o valor da velocidade. Não estou me preocupando com o sinal. O sinal é crescente ou decrescente, tá? Agora, mais em pé ou mais deitada, te fala quem tem o valor maior e quem tem o valor menor. Então, isso é importante, porque às vezes você vai ter um gráfico que nem tem valores e você só quer discutir quem tem maior ou quem tem menor velocidade. Beleza? Gente, o gráfico velocidade em função do tempo.
Esse é mais fácil que o outro, por quê? No retilíneo uniforme, a velocidade vocês já sabem que ela é constante, ela não muda, tá? Então, em 1 segundo, em 2 segundos, em 10 segundos, eu vou ter a mesma velocidade. Então, como que vai ficar o seu gráfico? Uma retinha, ó, mostrando que a velocidade vai ter sempre o mesmo valor, podendo ela ser positiva, movimento que progressivo, né? Ou ela ser negativa, movimento que retrógrado. Então, tá vendo que aqui, ó, ela tá indo no sentido contrário da trajetória, né? Tá indo para trás. E aqui ela tá indo no sentido da trajetória. Então, progressivo, positiva. Retrógrado, negativa. Só que, ó, para qualquer intervalo de tempo, você tá tendo sempre a mesma velocidade. Por isso que se eu pego o gráfico velocidade versus tempo, ele vai ser uma reta, mas ele vai ser uma reta na horizontal, né? E não igual o outro, que é uma reta crescente ou decrescente, beleza? Gente, mais discussões que a gente vai ter para o gráfico velocidade versus tempo. Essa aqui é bem bacana, que é uma dica para vocês. Toda vez que vocês tiverem um gráfico velocidade em função do tempo, primeira coisa, gente, quando você vai analisar um gráfico, é ver quais as grandezas que vocês estão trabalhando. Então, aqui tem o quê? Velocidade. Aqui tem o quê? O tempo. Então, o gráfico só está me falando como que está mudando a velocidade no intervalo de tempo, tá? Só que aqui nós temos uma dica boa. Quando você pega um gráfico velocidade versus tempo, a área desse gráfico, ela é, ó, anota que isso é uma dica bacana, tá? A área desse gráfico, ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, ela vai te dar o seu ΔS. Então, se você tiver um gráfico, vai lá. Esse gráfico aqui, a área dele seria o quê? Um retângulo. Eu ia fazer base vezes altura e até a área. Então, eu ia ter o valor do ΔS. Eu teria o valor do deslocamento. Então, toda vez que for velocidade versus tempo, a área vai te dar exatamente o deslocamento que o móvel sofreu, tá? Então, em vez de você ficar lá jogando na equação, fazendo um monte de conta, você pode simplesmente fazer a área. Você consegue resolver mais rápido, tá bom? Então, é uma dica isso aí para vocês. Um exemplo, gente. Ó, eu tenho um móvel, tá descrevendo o movimento retilíneo uniforme. Então, você já sabe o que? Não tem aceleração, a aceleração é 0. Eu já sei que a velocidade é constante, tá? E qual que é a função horária, gente, do nosso movimento retilíneo uniforme? S igual a SO, finge que é um S bonitinho ali, mais VT. Não é isso? Sentado sozinho vendo TV. S igual a SO mais VT, tá? Então, ele está falando que ele está descrevendo o movimento retilíneo uniforme de acordo com essa equação horária. Então, gente, vamos lá. O que é o S? Posição final. Quem é o SO? Posição inicial. Então, o SO é aquele que fica sozinho, tá? Quem que é o V? Velocidade. A velocidade está sempre acompanhada de quem? Do tempo. Então, tem velocidade vezes o tempo. Então, vocês vão aqui, olha. Quem é o meu SO? O que está sozinho. Menos 20. Quem é a minha velocidade? O que está do ladinho do tempo. Ou seja, 5, tá? Então, a primeira pergunta está resolvida e fácil. Qual é a posição inicial? Menos 20. Quem fica sozinho, tá? Qual é a velocidade? 5 é aquela que está acompanhada do ladinho ali, multiplicando o tempo. Tranquilo? Então, esse móvel está saindo da posição menos 20 com uma velocidade 5. Gente, fiz um esquema aqui para a gente entender. Olha, jogando aquilo lá para a prática. Ele está saindo da posição menos 20 com uma velocidade positiva. Vocês viram lá que a velocidade ela é o quê?
Ela é mais 5, então ela é positiva. Ele sai da posição menos 20, mas a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, isso quer dizer que ele está indo para os sentidos positivos. Então, ele vai do menos 20 para o 0, para o 10, para o 20, ele vai sempre no sentido positivo, porque a velocidade dele é positiva, é mais 5, tá? E aqui é a posição que ele saiu, fechou? Aí o exercício te pergunta o seguinte na letra B. Qual a posição que ele vai estar no tempo de 10 segundos? E qual o instante que ele passará pela origem dos espaços? Então, eu quero saber a posição em 10 segundos e o tempo quando ele estiver na origem. Gente, vocês podem usar 2 recursos. Um deles, você já sabe. Quanto é a velocidade desse móvel? 5 metros por segundo, tá? 5 metros por segundo e não muda. Então, quer dizer que ele anda 5 metros, nós podemos usar aqui regrinha de 3, em 1 segundo. Então, em 10 segundos, que é a pergunta do exercício, em 10 segundos, eu vou achar que ele vai deslocar X. Então, ó, 50 por 1, quanto que ele deslocou? 50 metros. Concorda que isso aqui vocês poderiam fazer de cabeça. Renata, ele anda 5 metros em 1 segundo, então em 10 segundos ele vai andar 50 metros. Então vamos ver onde ele vai parar. Ele vai andar aqui, olha, do menos 20 até o 0. Então aqui ele vai estar andando quanto? 20 metros, né? Então ele tem que andar mais quanto para chegar em 50 metros? Ele tem que andar mais 30, desculpa aqui. Ele tem que andar mais 30 metros, para dar um total de quanto, gente? Para dar um total de 50 metros que ele andou em 10 segundos. Então, andando 20 aqui com 30 aqui, qual que é a posição que ele vai estar depois de 10 segundos? Ele vai estar na posição 30 metros. Certo? Positivo, porque ele está indo com uma velocidade positiva. Então, ele está indo no sentido positivo. Joia? Aí, depois ele pergunta para vocês, vou o mesmo raciocínio. Ele anda 5 metros em 1 segundo. Aí, a segunda pergunta é a seguinte, terceira, na verdade, né? Qual o instante que ele vai passar pela origem? Origem é quando ele chegar na posição 0. Ele está na posição menos 20 e eu quero saber quanto tempo para ele passar para a posição 0. Vocês acharam que em 10 segundos ele saiu da posição menos 20 e chegou na posição 30, né? Para ele sair da menos 20 e chegar na 0, quanto tempo ele vai gastar? Então vai lá, gente. De menos 20 até 0 ele vai ter que andar quanto? 20 metros. Então, eu vou lá, 5 metros em 1 segundo. Então, 20 metros, para ele chegar na origem, vai ser X. Então, ó, 20 dividido por 5, quanto tempo ele gastou para chegar lá, gente? 4 segundos. Então, em 4 segundos, ele vai estar na posição 0. Poderia fazer isso aqui, só usando o que a equação me deu, 5 metros por segundo, tá? Se eu quisesse usar toda a equação, vocês sabem que S é igual a menos 20 mais 5t, certo? Então, vamos lá, gente. Se eu quisesse usar a equação para responder a primeira pergunta que eu pedi, tá? Qual é a posição que ele estaria depois de 10 segundos? Vocês viram que eu fiz aqui na regrinha, ele tinha que andar 50, 20 aqui com 30 lá, ele estaria na posição 30. Se eu quisesse só jogar aqui na equação, eu ia lá substituir. Menos 20 mais 5. E quanto tempo o exercício pediu? Depois de 10 segundos. Então, no lugar do tempo, eu colocaria 10 segundos. Eu ia achar
exatamente o que eu achei brincando com regrinha de 3. 50 menos 20, qual que é a posição que eu ia estar, gente? Eu estaria na posição 30 metros, certo? Ah, Renata, daria para fazer isso com a última lá? Qual que é a posição, quanto tempo para chegar na posição 0? Daria. Vocês iam lá, iam pegar a equação do mesmo jeito, tá? Ó, tudo que você tem lá com o exercício te deu, certo? E agora, quem que eu ia substituir? Eu ia substituir a posição. Qual que é a posição que eu quero saber? Origem, 0. Então, S seria 0, né? O outro é menos 20, ia continuar, que é de onde você saiu. A velocidade vai continuar, que ela é 5, e eu ia achar o tempo para chegar na posição 0. Então, passaria para lá, menos 5, 20 dividido, menos 20 dividido por menos 5, eu teria 4 segundos, exatamente fazendo o raciocínio que eu segui aqui com regrinha de 3. Então, poderiam escolher ir na equação, substituir tempo e achar a posição, ou ir só na sua velocidade, fazendo regrinha de 3, tá? O ideal é que vocês entendam o que está acontecendo. Ele está sempre andando 5 metros em 1 segundo. Então, dá para a gente saber o que vai acontecer em 10 segundos, em 4 segundos e assim por diante, certo? Um outro exemplo, ó, você tem aqui um gráfico, espaço em função do tempo, e ele está te pedindo a equação horária. Gente, se é uma reta, você sabe que é o SO mais VT. É o sentado sozinho vendo TV, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha, num tempo de 2 segundos, o que ele fez? Ele saiu da posição 4, então, gente, ponto de partida, tempo 0 aqui, posição 4. Ele chegou na posição 8 e gastou para isso exatamente 2 segundos. Então, vamos lá, onde nós chegamos? Posição 8. De onde saímos? Posição 4, tá? Quanto tempo gastamos para fazer isso? 2 segundos. Então, o que eu vou conseguir ter ali? A minha velocidade. 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. A minha velocidade deu 2 metros por segundo, né? Positiva. Ó, reta crescente, velocidade positiva. Renata, como que eu vou achar a equação horária? Equação horária é igual ao exemplo que vocês viram anteriormente. Você vai colocar o valor da posição inicial e o valor da velocidade, que é o que não muda. E vai deixar o espaço final em função do tempo, porque esses vão mudando sempre que mudar o tempo. Então, esse eu deixo, tá? Porque esse que tá aqui é só para 2 segundos, para outro tempo ele vai mudar. O S0 vai ser sempre 4, que é o ponto que você saiu, então tá lá no gráfico, ponto de partida. A velocidade você achou que é 2, e ela é positiva, reta crescente, e em função do tempo. Então, isso daqui é exatamente a minha equação horária. Eu preciso saber o valor da posição inicial e da velocidade para eu te dar a equação horária, tá? E aí, olha, tudo que você quiser, você faz agora. Por um tempo tal, eu acho a posição que eu estou. Para uma posição tal, eu acho o tempo que eu vou gastar. Certo? Gente, outro exemplo aqui com relação à velocidade média, tá? Te dá um gráfico mostrando que o móvel vai ter em 1 hora uma velocidade, depois de 1 hora até 3 horas outra velocidade, e depois uma outra velocidade, tá? Então, ela é constante, mas em alguns intervalos, né? Depois de 1 hora aumenta, depois 3 horas diminui, mas nesse intervalo ela fica constante, tá? E o exercício quer saber de vocês qual é a velocidade média em quilômetros por hora depois de 5 horas,
tá? Então, quando você chegar aqui. Velocidade média, gente, tudo que você andou, tá? Tudo que ele andou sobre o tempo total que ele gastou. Inclusive, se ele tivesse ficado parado, você tinha que calcular, contar o tempo de parada. Então, é o tempo total, tá? Renata, como que eu vou calcular essa distância? Olha a dica que eu dei para vocês lá atrás. Eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo. Toda vez que eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, a área dele me dá o deslocamento. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro, para essa velocidade de 30. Vou calcular essa área aqui. Gente, é um retângulo. Como que eu vou calcular a área? Base vezes altura, certo? 1 vezes 30, que vai dar exatamente o quê? 30. Então, bem simples. Tem um retângulo, calcula a área, tem o deslocamento. Então, eu sei que nessa primeira 1 hora, ele andou, desculpa que está em quilômetros, tá? Então, tem que colocar na mesma unidade. Ele andou 30 quilômetros, certo? Agora, eu vou de 1 até 3 horas. Vou pegar essa área toda aqui, sempre lá do valor da velocidade até lá embaixo. Então, agora eu tenho esse retângulo grandão aqui, tá? Qual que vai ser a área desse retângulo grandão? Qual que é a base dele? Vai do 1 ao 3. Então, a base vai valer quanto? 2. Qual que é a altura dele? 90. Opa! A altura dele, 90, tá? Então, quanto que ele andou? De 1 até 3 horas. Ele andou 180 quilômetros, tá? Sempre mantendo a unidade que o exercício te deu. Agora, eu vou para a última área. Agora, eu vou pegar aqui, ó, de 3 até 5 horas. E vou fazer a mesma coisa. Vamos calcular essa área. Quanto vale a base? De 3 até 5, a base vale 2, certo? Quanto que é a altura? 60. Então, ele andou de 3 até 5 horas, ele andou 120 quilômetros. Fechado? Então, gente, agora está resolvido o nosso exercício. Quanto que ele andou? Qual que foi o total que ele deslocou nessas 5 horas? Ele andou 30 mais 180 mais 120. Então, tá aqui, ó, 200, 330. Ele andou um total de 330 quilômetros. Renata, em quanto tempo? Em 5 horas, que é o que o exercício quer, em todo o meu gráfico aqui. Então, fui lá, calculei toda a área, somei as distâncias, porque a área me dá a distância, e dividi pelo tempo total. Então, eu vou ter o valor da velocidade média desse móvel. 330 por 5 dá aproximadamente aí 66, não sei se é aproximado ou exato, acho que é exato, 66 quilômetros por hora. Não esqueçam de trabalhar sempre com a unidade que o exercício deu, quilômetros e horas. Tranquilo? Então, isso é fazer a velocidade média, pegar tudo que andou e dividir pelo tempo que gastou, tá? Gente, um outro dado muito importante que a gente precisa ter quando a gente vai falar de movimento uniforme é a velocidade que a gente chama de relativa. Renata, que velocidade é essa? É quando você tem móveis em movimento. Vou pegar 2 móveis em movimento. Esses móveis podem se encontrar, olha, frontalmente, né, em sentidos opostos, como eles podem se encontrar no mesmo sentido, um ultrapassando o outro, tá? A velocidade relativa, ela vai te mostrar aquela velocidade que você vai perceber o móvel, ou se aproximando de você, ou se afastando de você, ou numa situação dessa, ou numa situação dessa. Então, a relativa é aquela que você vai perceber que o móvel estaria aproximando. Não é a velocidade real dele, é a que você percebe, tá? Gente, você e o seu amigo estão mesmo em sentidos opostos e vão se encontrar frontalmente como o primeiro desenho,
tá? Imagina que você vai colidir com o seu amigo frontalmente. A velocidade da colisão é a relativa e a velocidade de vocês vão somar. Então, sempre que você tiver dois móveis em movimento e eles estiverem com velocidades na mesma direção, porém em sentidos opostos, a relativa é a soma. Então, vou pegar a velocidade do 1 mais a velocidade do 2. Agora, se eles estiverem no mesmo sentido, o móvel 2 está indo para frente, o móvel 1 também está indo para frente. Vocês dois estão horizontal e para a direita. Se for no mesmo sentido, a relativa é subtrair. Então, você vai pegar a velocidade do 2 menos a velocidade do 1, ou do 1 menos a do 2, tá? Mas sempre subtraindo. Então, no mesmo sentido, ó, setinha mostrando, no mesmo sentido, subtrai. Sentidos opostos, soma. Isso é o que é a velocidade relativa, tá? Renata, para que eu vou usar isso? Principalmente em exercícios de encontro e ultrapassagem. Então, olha esse exemplo aqui, colocando só valores. Relativa desses dois, sentidos opostos, somou, 60. Relativa desses dois, mesmo sentido, subtraiu, 40 menos 20, 20, tá? Então, vamos imaginar um exercício de encontro ou de ultrapassagem. Você tem uma situação aqui, ó. Você tem o carrinho 1, que está aqui nessa posição. Você tem o carrinho 2, que está aqui nessa posição. Eu conto para vocês que a distância do carrinho 1 até o carrinho 2 vale 100 metros. Eu digo para vocês que o carrinho 1 tem uma velocidade de 30 metros por segundo e o carrinho 2 tem uma velocidade de 20. Vocês concordam que vai chegar uma hora que o 1 vai ultrapassar o 2, porque a velocidade dele é maior, tá? Então, nesses exercícios de ultrapassagem, de encontros, vocês vão poder utilizar tanto a função horária quanto a velocidade relativa. Então, eu vou dar para vocês as duas possibilidades para vocês brincarem em um tipo de exercício desse. Eu quero que vocês calculem o tempo que leva para o 1 ultrapassar o 2, né, encontrar ele, e qual que é a posição que eles vão se ultrapassar, que eles vão se encontrar, tá? Gente, duas opções que vocês podem ter para resolver um exercício de encontro de ultrapassagem, tá? Uma delas é você usar a velocidade relativa. Essa é a opção mais prática que tem, tá? É como se fosse um atalho. Como que você vai fazer? Você vai fazer velocidade relativa à distância sobre o tempo. Relativa é aquela, ou você vai somar ou você vai subtrair, que a gente acabou de ver, tá? O que é o D? A distância entre os corpos. O que é o T? O tempo de encontro. Então, se eu tiver a relativa, tiver a distância, eu acho o tempo de encontro sem problema algum. Então, isso é uma das opções para você resolver aquele exercício. A segunda opção, ela é mais complicada, mas é interessante a gente saber, é utilizando a função horária. Você sabe que a função horária do movimento uniforme é o sentado sozinho vendo TV, SSO mais VT, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer a função horária de cada móvel, do móvel 1 e do móvel 2, tá? Depois, você vai igualar as equações. Por que eu vou igualar? Porque no momento do encontro, eles precisam estar na mesma posição. Então, a posição final deles é igual, tá? Feito isso, fica fácil. Eu vou conseguir achar o tempo de encontro e eu vou conseguir achar a posição. Então, eu vou fazer as duas opções para vocês. Primeiro, usando a equação horária, tá? Como que eu vou analisar? Gente, o móvel que está atrás, que é o V1, ele vai estar na posição que eu vou chamar de 0, como se ele estivesse saindo da origem, tá? O móvel 2, que é o que está na frente, ele vai estar na posição 100, porque ele precisa estar 100 metros à frente do 1, tá? Então, só para facilitar a minha vida, Renata, você tem certeza que é 0? Não, estou colocando um deslocamento de 100. Então, esse vai estar no 0 e esse vai estar 100 metros à frente, então ele está no 100, tá? Coloca assim para você conseguir interpretar a posição de um e a posição do outro. Então, eu vou lá fazer a equação horária para o móvel 1. SSO mais VT. Qual que é a posição inicial do móvel 1? 0. Ele está lá atrás.
Qual que é a velocidade do móvel 1? 30. O exercício te deu lá no início do slide, tá? Quanto tempo? Não sei, vou deixar. Então, eu não sei a posição de encontro e não sei o tempo de encontro. Isso é achar a equação horária. Saber a posição inicial e saber a velocidade. Vou fazer a mesma coisa para o 2. O 2, então, está em qual posição? 100. Quando o 1 está no 0, o 2 está 100 metros à frente. Então, está na posição 100. Qual que é a velocidade do 2? 20. Quanto tempo? Não sei. Então, fui lá e achei a equação horária dos dois. Bem simples, gente. Pego a posição inicial e a velocidade de cada um, tá? Agora, eu vou igualar as equações. Posição do 1 tem que ser igual ao do 2, porque eles vão se encontrar. Então, 30 mais 23 igual a 100 mais... Desculpa. 0 mais 30t igual a 100 mais 20t, tá? Então, ó, passo 20 para cá, 10t igual a 100. Quanto tempo eles levam para se encontrar? 10 segundos. Achei o tempo, resolvido, quero achar a posição. Aí você pode voltar ou na 1 ou na 2. Qualquer uma das duas, quando você substituir aqui o tempo, você vai achar a posição, já que as posições são iguais. Então, por exemplo, se eu for na 1, 30 vezes 10, 300 metros. Se eu fosse na 2, 20 vezes 10, 200. 200 com 100, 300. Ia saber que eles vão se encontrar aqui mais à frente, exatamente na posição 300 metros. Fechado, gente? Então, isso utilizando a função horária. Se eu não quisesse utilizar a função horária, se eu quisesse utilizar a relativa, outra maneira de fazer. Vocês não vão usar as duas, gente. Ou uma ou outra, tá? Vocês vão escolher o que vocês vão achar o que vocês acham mais fácil, o que fica melhor para cada um. Se for a relativa, tá? Que eu acho que é bem mais simples. Olha, eles estão no mesmo sentido. V1 para a direita, V2 para a direita. Quando está no mesmo sentido, a relativa subtrai. Então, um está com 30, um está com 20. 30 menos 20, 10. Esse é o valor da relativa, tá? Relativa é a distância sobre o tempo. Se a relativa vale 10, a distância entre eles vale 100, quanto tempo vão levar para se encontrar? 10 segundos. Tá vendo? Olha, lá eu fiz tudo aquilo para chegar em 10. Aqui, eu só calculei a relativa e já achei o tempo de encontro, que é 10. Renata, mas como que eu vou achar a posição? Aí você vai na equação. Eu pego o do 1. A dica é pegar o do 1, que ele está na posição 0, né? Então, você vai lá, ele saiu do 0, a velocidade dele é 30, 10, 300 metros, tá? Então, eu tenho exatamente a posição de encontro. Então, posso escolher um ou posso escolher o outro. Beleza, galera? Então, aqui a gente finaliza a parte de movimento retilíneo uniforme, tá? E no próximo, a gente trabalha com o movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Beleza? Obrigado, galera.